Programa de personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas e claro, como referência no mundo esportivo, estamos trazendo o nosso consultor do programa Personalidade Esportiva, Antônio Torres. Começou o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, vamos debater aqui também Seleção Brasileira, mas antes, Torrão, eu queria primeiro desejar boas-vindas aqui no nosso programa e que você se apresentasse para aquelas pessoas que ainda não o conhecem verdadeiramente. Quem é Antônio Bezerra Torres? Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Neto. O prazer é meu, uma alegria muito grande voltar aqui pela segunda vez, em Casa Nova, né? É verdade. Em programa estruturado com outras novidades. Olha, eu sou um caruaruense, pernambucano, e que Alagoas me adotou. Vou completar daqui a 2 anos 50 anos de Maceió. 48 anos já vivi. Tive o prazer de, há 4 ou 5 anos atrás, receber o título de cidadão de Alagoas. Eu tenho o título de cidadão de Maceió para receber. Mauro Guedes foi o autor da proposta e ainda não houve a solenidade de entrega, mas vai haver. Mas o título de cidadão alagoano, quer dizer, ultrapassa, né, essa comenda aqui de Alagoas. E claro, toda a minha vida dedicada ao rádio, fiz outras saídas do rádio, mas eu sou eminentemente radialista. Comecei em Caruaru, vim para a Rádio Clube, estou aqui há 48 anos, passei por quase todas as emissoras daqui, televisão, todas elas, Pajuçara, TV Alagoas, que agora é Ponta Verde, e a própria TV Gazeta, onde hoje eu ainda participo de lá. E claro, é evidente que isso me serviu para abrir outros caminhos. Cheguei a ser secretário de comunicação da prefeitura, secretário de esportes na gestão da Cátia, diretor-geral da AMA, secretário-geral da AMA na gestão de Ronaldo Lessa, quando presidente da AMA, e outras atividades correlatas. Isso me dá muita satisfação e orgulho, porque se eu tenho esse respaldo é porque eu faço alguma coisa de boa, né? É verdade. Eu queria dividir com o pessoal de casa e todos aqueles agora, né, que estão aqui por trás das câmeras, que fazem o nosso programa. Eu estou passando aqui um dos momentos mais importantes nesses 4 anos que eu tenho esse projeto, né, de trazer personalidades. E eu estou viajando no tempo, pessoal, e vendo minha mãe, né, quando eu era criança, escutando essas feras do rádio. Eu estou olhando no perfil aqui, dividindo com vocês, de Antônio Torres. Ao fundo eu estou vendo a minha amiga, né, que eu sou fã, né, principalmente os mais veteranos, Floraci Cavalcante, que daqui a pouco também vai conversar com a gente. Aí eu pergunto, Torrão, antes de nós entrarmos no mundo esportivo, o que representou naquela época para você, né, participar de um rádio onde tinha uma Floraci Cavalcante também? Olha, e muitos nomes consagrados aqui de Alagoas. A Floraci era a referência, né, da voz feminina. Eu vou te contar como foi que eu conheci, aliás, a primeira vez que foi citado o nome de Floraci para mim. Eu era da Rádio Clube de Pernambuco, tinha uma boa ascensão na área de esporte lá, e estava com o Ivan Lima no Rio de Janeiro, lá no hotel Itajubá. A gente ia fazer um jogo no Maracanã de seleção brasileira, e lá aquele jeitão dele, aí ele virou-se para mim: Torres, lá em Alagoas tem uma locutora que eu vou trazê-la para Recife, não tem a menor dúvida. Quem é essa? É Floraci Cavalcante. É uma voz de ouro, é fantástica. Aí esse nome ficou na minha mente, né? E quando eu chego aqui para a Gazeta em 74, lá estava a Floraci. Na Floraci tinha na Bahia, trabalhando na Bahia, mas estavam lá Sabino Romarez, Reinaldo Cavalcante, a Luísio Alves, Márcio Canuto. Eu fui comandado pelo Márcio Canuto, Jurandir Costa, Antônio Avelar. Era uma equipe de alto nível, né? E o Zé Barbosa me trouxe para... Valmari Vilela também na época. E o Zé Barbosa me trouxe, além para ser comentarista, também ser diretor de programação.
Eu passei 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês eu entrei na Celeste Barbosa. Então, eu não tenho essa experiência de comandar tantas feras como diretor de programa. Não, rapaz, você é um cara que tem jeito. Eu digo, olha, eu estou aprendendo mais com eles do que ensinando a eles. E você veja como é a vida, né? Deixei a direção artística da rádio, naquele tempo era direção artística, mas entrei num mundo lá de alegria, de conhecimento e de amigos que eu fiz aqui. Todos esses que eu citei são verdadeiros amigos meus. Alguns já foram embora, mas aqueles que ficaram podem dar esse testemunho. Tinha também no casting de locutores Ailton Villanova, que nos deixou há pouco tempo, tinha Valdemir Rodrigues, o Jorge Lins, Romildo Freitas, Jalon Cabral. Era um celeiro, Arnaldo Costa, já falei, era um celeiro do nível do rádio a nível de Brasil. Você tem um exemplo aqui disso, e ratifica essa afirmação, é Edson Mauro. Garoto Edson Mauro, fazendo jogos da Loteria Esportiva, fez um jogo para a Globo e foi direto para a Rádio Globo. Chegou na Rádio Globo e disse, você vai fazer o testão, vai transmitir esse jogo. E ele foi transmitir o jogo ao lado de sabe de quem? Simplesmente Jorge Cury. Eu liguei a ele. Somente. Eu estava acima de qualquer nervosismo, porque eu estava acreditando naquilo. Foi contratado e ainda é uma referência na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Hoje é o titular da narração esportiva do nosso Edson Mauro. Então, o nível que eu participei era esse. Verdade. Então, era um nível espetacular. A Difusora era outro grande cast, a Progresso era outro grande cast. Então, era um rádio que não devia nada a nenhum nível no Nordeste, eu quiçá até do Brasil. Então, eu tenho participado disso. Eu só fiz aprender, né, com essas pessoas e marcar minha trajetória, tanto na área esportiva, e aqui a gente tem um testemunho muito rápido. Nós fizemos Copa do Mundo 6 vezes e depois virou uma mania com isso. A primeira Copa foi na Espanha. Depois eu fiz Estados Unidos, depois eu fiz a Itália e por aí afora. O rádio de Alagoas esportivo também ultrapassou fronteiras. Eu vou fazer uma pergunta a você que ela é muito pertinente, claro, são competentíssimos tão quanto vocês naquela época. Mas o que era, no caso, ser um comentarista esportivo, um narrador esportivo, um repórter de rádio, na época que a tecnologia não era tão avançada? Qual era o milagre, né, que vocês tinham, juntamente a própria Floracy, de levar começo, meio e fim da informação sem tê-la, né, quando eu falo a tecnologia, como sendo um grande aliado, que é o que acontece hoje? Você tinha uma referência, o jornal, né? E a Rádio Gazeta tinha um departamento de jornalismo muito ativo, tinha aquele teletipo. Aí ele recebia as notícias do mundo inteiro. E quando a notícia era importante, ele dava um destaque de 3 pontinhos. Mas não era o caso. O caso era o seguinte, o rádio era o grande veículo de comunicação. A televisão estava embrionária, não tinha internet, não tinha celular. Era o rádio. Era o alcance mais rápido. E o ouvinte nos trazia para a vida dele. Eu fiz parte, e tenho certeza que a Floracy muito mais ainda, da vida de muitas pessoas, de muitas famílias. A gente era uma referência. E você tinha que fazer isso com muita credibilidade, com muita honestidade na informação, nos comentários, nas informações. Então, o rádio era o grande veículo de comunicação. E a Gazeta se notabilizou. Ela tinha um noticiário chamado Alagoas Diesel. Quando ele tocava em edição extraordinária, o povo corria para procurar um rádio. Eram notícias assim, de destaque, fatos marcantes de Alagoas, do Brasil e do mundo. Então, o rádio, Neto, era um negócio espetacular, era referência. Né? Era prazeroso. Depois eu fiz televisão. Como eu te falei, eu trabalhei em todos os canais de televisão na área esportiva, com programas, comentando jogos de futebol. Mas esse tempo do rádio, esse foi para mim o grande tchan da minha vida. É o rádio no começo. Eu digo sempre que o jornalista, né, o radialista daquela época, ele era mágico, né? Ele transformava a informação juntamente com a emoção e criava dentro dos ouvintes, né, aquela sensação de, poxa, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Era um fã anônimo, não era isso? E muitos iam na rádio conhecer, né? Coisa boa. Rapaz, é você. Rapaz, eu acompanho você, aquela história toda na rua, já vi uma identificação. Eu só fui mais identificado, obviamente, com a televisão. Mas já no tempo do rádio, eu era identificado na rua. O Antônio Torres da Gazeta, é o Antônio Torres da Difusora, é o Antônio Torres da AM710. E a gente ficava feliz, porque a gente estava sabendo que tinha
Eu vou contar um fato rápido. Eu tinha um programa fora da área esportiva, que era a Supercomunicação, um programa musical, que eu criei um estilo de apresentação vibrante, coisa e tal. Tu tem uma ideia, eu conseguia ler 100 cartas durante o programa. Caramba! A técnica era o seguinte, o fulano de tal, e já pulava para quem estava oferecendo. Aqueles outros assuntos eu pulava. E um dia eu vou, ali na Praça Centenária, vendia muito milho verde, não sei se tu te lembra, né? Aí eu parei o carro, eu sou louco por milho verde, para comprar. Botei a mão, cara, tanto, digo, bota a mão aqui no meu carro. Aí o cara parou, disse, eu conheço essa voz. Você é o Antônio Torres? Disse, Ave Maria, eu levei uma pizza por causa de você. Como é isso? Eu falei, não, porque eu fui ouvir na hora do trabalho, eu escondi de papai, me levei o rádio para ver a Supercomunicação, ele me procurou, nós vou atrás do rádio. Aí me pegou. Mas você marcou minha vida, rapaz, minha família, coisa e tal. E deu trabalho, Neto. Que ele não queria só uma mão, ele deu umas 4 mãos de mim. E não queria receber, não. Eu digo, não, rapaz, você vive disso, cara, você tem que receber. Pô, pague uma, o resto é de presente. Isso foi muita coisa, de pessoas do interior que vinham, eu fui conhecer muitas fazendas, muitos sítios. É uma coisa, é uma viagem, era recompensa, né? É uma viagem. Ganhar dinheiro não ganhava não, mas tinha isso que era bom. Mas às vezes tem emoções na vida da gente que vale mais do que dinheiro, você concorda? Concordo. Não é isso? Você veja... Quanto tempo você passou por isso e quando vocês entram aqui, eu me sinto emocionado. Eu conversar com você, com a Floracy, eu vivo o tempo que não tinha tanto luxo e nós éramos felizes até com o rádio que se escutava, né? Então isso era importante. A conversa está muito boa, mas o café do Hotel Tambaqui é impossível não dar um tempinho para tomar com esse meu convidado. Pessoal, a gente volta já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Voltamos com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber meu amigão Antônio Torres, que é o nosso analista esportivo, e agora vamos debater o futebol alagoano, claro, primeiramente pela própria estrutura do futebol, a reeleição do nosso amigo Felipe Feijó. De que forma você enxerga mais 5 anos para Felipe Feijó? É uma coisa de pai para filho? Qual a sua opinião? Ô Neto, eu pessoalmente não tenho muita afinidade pessoal com o Felipe, mas acho o trabalho dele interessante. Muito bom. Eu não gosto você se eternizar num cargo. Eu sou pela alternância, sabe? Acho que o mandato de 2 anos seria o ideal, mas ele é um jovem que surpreendeu. Substituiu o pai dele, Gustavo, que era um estilo totalmente diferente dele, era aquele estilo arrogante, brigão, etc. Ele é um cara calmo, centrado, e tem tocado, na medida do possível, o futebol de Alagoas, que não é CSA e CRB, é o futebol base de Alagoas. Tem as subdivisões, sub-17, sub-20. E ele tem feito um trabalho nesse sentido. A 2ª divisão do futebol alagoano, que integra praticamente todo o interior, criou agora a Copa Alagoas. Então ele é um cara super bem intencionado. Eu não gosto é que você vai se eternizar e de repente vai chegar um momento que você acomoda. Verdade. Então eu tenho essa preocupação com ele. Mas me parece que ele é bem assessorado, ele ouve muitas pessoas, ele é um cara que acompanha a trajetória do futebol brasileiro. A gente está numa eminência agora de uma grande virada no futebol do Brasil, mas eu acho que ele tem, pela juventude dele, pelo estilo dele, condições de tocar o futebol nesses 5 anos. E é um cara que foi reeleito por quase unanimidade, parece que faltou um voto só. Então ele tem credibilidade. Eu torço que ele continue sendo esse cara jovem, ativo e pacífico, né? Porque o futebol, quem dirige, tem que ter tranquilidade para poder apaziguar as coisas. 2 pessoas marcaram o futebol de Alagoas. Rafael Tenório pelo CSA
e Marcos Barbosa pelo CRB. Eles viraram uma página negra nesses dois clubes. E aí, claro, pega a ascensão dos clubes, né, e de repente, como tudo cansa, não, tá na hora de tirar, bota o, vamos tirar o Rafael, já deu. Inclusive o Rafael tinha mais um ano dentro do CSA e não deixaram ele cumprir porque era o ano da Covid. Passa um pouco da radiografia, da visão do nosso grande analista esportivo Antônio Torres. Olha, eu acho que você tocou em dois nomes importantíssimos dentro da estrutura do futebol de Alagoas. Ele realmente, como você usou a expressão correta, eles viraram a página negra e tocaram os seus clubes, cada um ao seu estilo. Marco Barbosa é um político, é uma pessoa de ação, etc., tem um estilo próprio, questiona, vai tete a tete com os jogadores, com a comissão técnica, mas ele teve uma preocupação, dar credibilidade ao CRB. Aquele negócio do jogador trabalhar e passar 2, 3 meses para receber, ele conseguiu neutralizar. E manteve o CRB durante nas gestões dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve aquele problema, você conhece de perto, e os alagoanos também. O CRB estava inadimplente, teve seu bem maior, que era o Estádio Severiano, ir para a asta pública, aí era leilão para pagar dívidas. Ele conseguiu, junto às suas amizades, ganhar um tempo na justiça, e houve a venda do estádio, e esse dinheiro não foi só para pagar a dívida, não. Ele reverteu para o CT, que é o Ninho do Galo, que tem até o nome dele, Marcos Barbosa. Então, veja bem, ele deu uma estrutura ao CRB. Isso motivou o CSA a tentar acompanhar. E apareceu Rafael Tenório, que era um nome desconhecido, era torcedor azulino, mas é um empresário, tem uma visão empresarial espetacular. Ele, há dias atrás, eu tive com ele me disse que tem um livro, e mostrou até o livro, da gestão dele no CSA. Como ele encontrou, como é que ele trabalhou para tirar o CSA naquela situação. O CSA era um time fora de série, não era nem D, nem C, literalmente fora de série. Chegou a 2 vezes a amargar a segunda divisão do futebol de Alagoas. E ele vai, o CSA com dívidas na época, ele me disse quase de 1,5 milhão. Ele consegue equacionar isso com a visão empresarial dele. E a partir daí houve um crescimento sustentável do CSA. O CSA, ele cresceu dentro de campo. O CSA fez Série D, Série C, para chegar na B e chegar na A. O CSA chegou na primeira divisão do futebol brasileiro. Então, não tem como você querer tirar o mérito dessas pessoas. Elas contribuíram e deram um novo patamar ao futebol de Alagoas. Tanto é, Neto, que a gente tem contato com a crônica esportiva do Brasil inteiro, a gente tem muitos amigos da velha guarda e atuais, e eles sempre perguntavam a gente, que milagre é esse? Qual é o segredo? Os clubes do Nordeste estão tudo falidos, e o futebol de Alagoas está na contramão, crescendo. Eu digo, olha, é administração, é visão empresarial, o outro tinha uma visão política, e os dois conseguiram se estabilizar. Nesse ínter, houve uma queda do Asa de Arapiraca, que foi lamentável. O Asa disputou 2 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Asa era também uma referência do futebol de Alagoas. Então, você veja, não teve uma gestão que desse uma estrutura empresarial ao Asa, o Asa estagnou. CSA e CRB cresceram. Então, é indiscutível. Esses dois nomes trouxeram uma nova mentalidade ao futebol de Alagoas, que eu espero que a lição deles tenha tido um grande aprendizado e a gente possa crescer mais ainda. Engraçado que você tratou do Asa, e realmente o Asa, até quando ele tirou o Palmeiras, você lembra que você disse? Tirou, é histórico isso. E ele cometeu, na minha opinião, um grande pecado, que era aquele técnico Vica. Que mandou em tudo, né? Porque quando pegaram o Asa, tome conta. Então, aí entra exatamente, avalizando suas palavras, o papel do gestor. Aquele gestor que acompanha para e passo todas as ações do clube, né? E você veja que tudo que é planejado, ele sobe, ele tem ascensão. Foi o que o Asa não aconteceu também quando entregou ao Vica, né, toda a administração do Asa, e foi essa catástrofe e paga esse preço até hoje, né? Não, o Vica, ele criou um estilo que o Asa não comprou. Quando ele vai embora, tinha também Zé Dadanco, que era um presidente ativo, né? Que era um cara que equilibrava as correntes políticas de Arapiraca, que ali tem um conteúdo político, você não tem a menor dúvida disso. E ele conseguiu equilibrar e o Asa cresceu. De repente não teve a continuidade. Apesar de eu reconhecer outros presidentes, tem um médico que foi presidente, o Asa ganhou títulos com ele, mas era para crescer muito mais ainda. Tem uma história, não sei se sabe, tem um terreno lá em Arapiraca que é o CT do Asa. Não saiu ainda do terreno. Quer dizer, era prioridade isso, né?
Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Asa pode recuperar esse tempo perdido. E a gente torce para isso. Como? Eu não sei, mas que tem caminhos... Ele já sabe, eles já trilharam o caminho do sucesso. Só é voltar a ele. O meu amigo Torrão, CRB campeão 2022, campeão alagoano. Um campeonato um pouco sem sabor, né? Quando eu falo campeonato, não é o CRB que foi campeão. O CSA também muito fraco, o CRB também fraco, o nível do futebol muito fraco. E aí ele pega esse time, tanto o CSA como o CRB, e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos gravando esse programa no dia 20 de maio, onde nesse momento o CRB é o vice-lanterna e o CSA está em 16º colocado. E ainda tem mais 2 jogos, me parece, hoje para amanhã. Certamente vai, segunda-feira, estamos gravando na sexta, também vai estar na zona do rebaixamento. Você acha que o Campeonato Alagoano não é termômetro para se jogar, se lançar num Campeonato Brasileiro? Nem é e nunca foi. Não é um termômetro. Os próprios treinadores reconhecem isso, que é um desequilíbrio total. Você tem CSA e CRB que são rivais e são mais ou menos iguais, e 6 clubes muito abaixo dessa expectativa. Esse ano, e aí é que vem a minha preocupação, a gente chegou ao ápice e a gente tem que se manter ali. Mas me parece que a gente está numa curva de decadência. Você citou bem o Campeonato Alagoano. Neto, o CRB que foi campeão, entrou na fase decisiva, jogando em Palmeiras dos Índios, no sufoco, se empatasse o jogo, estava fora. Fez um gol na cobrança de um lateral, o cara cabeceou, fez o gol. E o CRB fez uma retranca, garantiu passar pelo CSE. E entra na decisão do campeonato. O CSE estava sobrando. Melhor campanha, praticamente uma invencibilidade no campeonato, aí chega a fase decisiva. Em um jogo, o CSE perdeu o título e se criou uma falsa impressão que o CRB... Opa, o CRB agora cresceu. Era falso. Você vê que o início da Série B ratifica isso. O CSE era o grande favorito do campeonato, ganhou o primeiro jogo por 1-0, foi para o segundo jogo. O CRB fez 1-0 e foram decidindo as penalidades. Esse goleiro do CRB pega muito pênalti. Verdade. Tanto pega como bate. Foi o diferencial do jogo. Quer dizer, um goleiro, o futebol são 11, é coletivo. Um goleiro decidiu o campeonato. Então era muito preocupante. Os treinadores, com algumas experiências, o Moser e o Cabo, mas os elencos não davam resposta. O que é que aconteceu? 8ª rodada do campeonato, você já disse tudo. Um está no rebaixamento, o outro está quase dentro do rebaixamento. É preocupante. Verdade. O presidente do CRB, essa semana, deu uma entrevista lá na nossa FM 98, antes do jogo contra o... Na Gazeta. Na Gazeta, do Curitiba. Em março. Aliás, do Londrina. E eu fiz essa pergunta a ele. Presidente, vem aí uma mudança no futebol brasileiro, os clubes estão muito atenados nisso, mas o problema é você se manter na Série B, que hoje é um campeonato consagrado. Isso é preocupante, a gente está lutando, já tem analista de mercado, o novo treinador já conversou com a gente, nós vamos ao mercado, talvez até contratar jogadores que não dependam da abertura da janela. A gente tem que sair dessa situação, e é verdade. Todos dois padecem do mesmo mal, tanto CSA e CRB, não sei se você concorda. Defesas razoáveis, meio de campo muito sem criatividade e o pior, os ataques zero. É verdade. Não criam, não finalizam. Aliás, criam, mas não finalizam, não acertam no gol. Não tem um jogador. Esse Anselmo Ramon fez um golaço e fez outro gol agora. Mas é um jogador que precisa a bola chegar nele. Ele não é aquele centroavante que vai buscar jogo. É um homem de área. Lembra um pouco o estilo Léo Gamalho. Mas o CRB já não tem essa chegada da bola. Quem deixa ele lá na cara do gol. Verdade. Então isso é preocupante. O Moser fez uma análise após o jogo agora com o Náutico, que ele disse isso. Meu desafio é fazer esses homens fazer gol, cara. Está havendo uma ansiedade, uma precipitação. Não é possível criar tanta frente e não fazer. É verdade. Mas é preocupante. Você acha que o Moza, assim, diante de tudo que aconteceu com ele, nós, por exemplo, ano passado não subiu com o CSA, fez um bom trabalho, mas não subiu. Quer queira, quer não, o que vale na vida é o resultado final. Não é verdade? Então não subiu com o CSA, foi eliminado da Copa do Brasil desse ano, foi eliminado na Copa do Nordeste, não ganhou o Campeonato Alagoano. O CSA vem de quantas derrotas? O CSA só venceu uma praticamente. Em 8 jogos, venceu uma só. Empatou 2 ou 3 ou 4. Isso. Você acha que ainda tem espaço dentro da delegação, né, dentro dos jogadores, ainda tem espaço para que o Moza possa inovar com algum outro trabalho? Olha, aí é que está o problema, né? O CSA tem um novo presidente. E o Moza é, vamos dizer assim, uma cria do Rafael Tenório.
Ele foi quem trouxe o Moza, acreditou, investiu, e o Moza deu uma resposta, né? Você lembra que ele levou o time à primeira divisão do futebol brasileiro, o trabalho é dele. Então ele tem trabalho. O problema me parece que é de gerenciamento. Houve uma mudança agora no CSA do dirigente de futebol. O Ximenes agora chegou, disse que tem uma vasta experiência. E o meu amigo Coelho tem que encontrar algo mais para o Moza desenvolver o trabalho. Eu acho que vale a pena acreditar no Moza. Ele tem muito mais virtudes do que defeitos. Até porque ele tirou o time ia no rebaixamento ano passado. No rebaixamento ele conseguiu quase, por 2 pontos, quase subir com o CSA. Ele esteve na primeira divisão até os 45 minutos do jogo lá do Avaí. Aí o Avaí bate o pênalti. O empate era CSA que subia. 40 e poucos minutos, e aliás, um lance que ainda hoje eu não aceito. O cara bateu o pênalti, perdeu. Aí o VAR, depois do escanteio, chama o juiz. Só houve uma invasão de área. E houve realmente. Agora, os 2 times invadiram a área. Então, qual é a lógica do direito? É dúvida pro réu. Isso. Se tinha uma dúvida, quem era favorecido era o time que estava sofrendo o gol. Exatamente. É por isso que muitas vezes o futebol brasileiro fica um pouco sem credibilidade. Você concorda? Agora a CBF está mudando toda a arbitragem brasileira, renovando, tirando os velhos, para ver se a coisa... Estava na hora já, né? Demorou. Já era para ter feito há muito tempo. Já era para ter feito isso há muito tempo. Torrão, eu quero agradecer. Temos muito mais coisas aqui para conversar, mas infelizmente só temos meia hora. Quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. Só uma perguntazinha rapidamente, a gente não poderia deixar também de tratar do assunto. 2022, Copa do Mundo, de que forma você enxerga a seleção brasileira? Uma preocupação. Eu acho que a seleção brasileira sobrou nas eliminatórias, mas não é parâmetro. É igual o Campeonato Alagoano. Tirando a Argentina, o resto é igual o Campeonato Alagoano. E nós não fizemos um intercâmbio ainda com o futebol europeu, que é a grande meca hoje do futebol do mundo. E o detalhe, vai fazer 2 amistosos. Coreia do Sul, ia ter Argentina, não vai ter mais. Não é um potencial. Mas tem uma coisa que talvez seja alentadora. Há uma renovação enorme na seleção. São caras jovens que podem dar, tem experiência de alguns que vão ficar, mas a grande maioria é cara nova. E eu acredito muito em cara nova. Eu sou do tempo de 58, assisti o Brasil ser a primeira vez campeão do mundo, pelo rádio, né? Ouvindo pelo rádio. Mas o Brasil não é mais o maior futebol do mundo. Acabou isso. Não é mais. A gente tem que botar o pé no chão. É verdade. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades, pessoal de casa, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, dizer que mais uma vez tê-lo como o nosso showman do esporte aqui, dando suporte ao nosso programa no tocante a essa área tão bela, né, que é o esporte alagoano, né, dizer que faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, amigo. Meu amigo, eu tenho o prazer de tê-lo no meu zap, você sempre conversa comigo, a gente troca ideias e eu vou alimentando você do que é a renovação. Estou muito animado com o CCE de Palmeiras dos Índios e o Asa. Não sei se eles vão ter conteúdo, alicerce, para se destacarem. Mas é bom o interior crescer também, que o futebol ganha com isso. É isso aí. Lembrando, pessoal, que esse programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, Hotel Tambaqui. Se você vai receber algum parente, algum familiar, traz aqui. Junta a sua família com a família Tambaqui. Se você vai construir ou reformar, não esqueça, o melhor lugar de Alagoas é, sem dúvida alguma, Carajás. Logo, logo, aqui na parte baixa da cidade, Carajás vai fazer com que o seu sonho se torne realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @Programa de Personalidades, como também maior portal de comunicação do estado, @Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Resfilme. Na direção técnica, minha amiga Alice Vasconcelos e o meu amigo Maciel Rufino. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Programa de Personalidades. Oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada Minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel. Vem para o Tambaqui.